No ar, socorro contador! Você está pensando em abrir uma empresa e acha muito burocrático? Está perdido? Não sabe por onde começar? Este episódio é para você. Vamos falar sobre passo a passo de tudo que você precisa saber para colocar o seu sonho em prática. Eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade. Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade. E eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast. Não desconecte, o Socorro Contador está só começando. Então vamos falar sobre a abertura de empresa nesse episódio. Perfeito. Qual que é o primeiro passo para abrir uma empresa, Anderson? O primeiro passo, Grazi, é definirmos o sócio, é ter a definição da sociedade. Se você querer abrir uma empresa sozinho, individualmente, teremos 3 tipos jurídicos para isso. E se você for abrir uma sociedade, teremos aí sim um outro tipo jurídico. Então o primeiro passo para a gente definir a sociedade, é importante a gente falar sobre os tipos jurídicos. Anderson, quais são os tipos jurídicos que temos? Hoje, como eu disse para vocês, os mais usuais no Brasil, temos 4. Um para 2 ou mais sócios e os outros 3 para empresas individuais. Mas Anderson, por que a gente tem 3 outros para empresário individual? Porque foi como fosse uma evolução no processo de registro de empresas individual. O primeiro registro foi o requerimento de empresário. Antigamente não, até hoje existe ainda esse tipo jurídico, porém, desde quando começou, ele é através de um requerimento. A gente constitui uma empresa registrando um simples requerimento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tornando público a nossa intenção. Mas lá não temos as cláusulas do contrato. Lá nesse requerimento temos os pontos básicos, como nome, endereço, onde vai ser a empresa, atividade da empresa, o valor do capital, mas nada definido como cláusulas. E aí também tínhamos então a sociedade empresária limitada, que eram esses 2 únicos tipos que tinham. Na limitada, já por si, temos um contrato social. Nesse contrato social a gente tem essas cláusulas de destaque, mas também temos outras cláusulas que a gente poderia colocar ou introduzir dentro desse contrato. Ok, aí percebe que temos uma diferença entre os dois, entre o requerimento empresarial e a sociedade limitada. Só que aí a evolução do empresário individual se veio, se eu não me enganar, em 2012. Em 2012 que foi criada a empresa chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E aí sim temos um contrato, a sua empresa começa a ter um contrato. Mas o grande ponto principal dessa mudança de requerimento empresarial para a EIRELI, comparando com a sociedade limitada, é que na sociedade limitada, o capital, como o nome diz, fica limitado ao capital social da sua empresa. Então fica limitado aquele valor que você constituiu a empresa, se acaso tiver algumas questões como fornecedores, falência, enfim, fica limitado aqui. No requerimento individual, não, você respondia com os seus bens próprios. Se acaso o capital não conseguia constituir todo o pagamento dos dividendos, você respondia pelos capitais próprios. E aí veio a EIRELI. Então, além de vir com contrato social registrado na junta também, a gente tem a informação de que ela blinda o patrimônio do sócio. Então é um grande passo quando tivemos a EIRELI. Só que ela veio com uma restrição, com uma cláusula adicional, que para constituir uma EIRELI, o empresário precisaria ter no mínimo de capital social 100 salários mínimos. Então, aí a gente entende que tem muitas atividades como comércio varejista, algumas atividades com baixo investimento, ficava ruim ter uma EIRELI devido ao alto registro do capital. Como ele iria provar aquele investimento maior, sendo que o investimento dele era menor. Pois bem, mediante isso, em 2019, muito bem, Patrícia, em 2019 foi regulamentada a Sociedade Unipessoal Limitada. Aí acabou essa situação da EIRELI,
que era com o capital limitado a 100 salários mínimos. Anderson, não é que acabou Sim. a Eireli. A Eireli, ela ainda existe, porém ela deixou de ser usual. Perfeito. Tanto é que quando a Eireli foi criada em 2011, iniciando em 2012 esse tipo jurídico em prática, em 2012 e 2013 foi o tipo mais aderido pelas novas empresas. Pelos novos empresários individuais. Perfeito, Patrícia. Porém, depois ele deixou de ser usual justamente por conta do capital social que você colocou. Isso, perfeito. Então, o que eu queria dizer é que foi a mudança, não que nenhum deles, até hoje temos o requerimento de empresário ainda vigente, mas é que nenhum deles deixou de existir, mas eles vieram como uma evolução. Então, hoje, Anderson, o que você aconselha ao abrir uma empresa? Eu aconselho, se você, claro, tiver uma sociedade, não temos outro, temos a sociedade limitada. Porém, o tipo jurídico de sociedade limitada. Porém, devido aos benefícios de você ter uma razão social, de ter um capital menor, o capital constituído que você precisa ter a empresa, ser empresário individual e ter todos os benefícios de uma sociedade limitada em relação ao seu capital, eu aconselho hoje que todos os empresários individuais abram uma sociedade unipessoal limitada. Perfeito. Então, depois que a gente passa por isso, definindo os sócios e os tipos jurídicos, o que eu preciso saber agora? O que eu preciso pensar com relação à abertura da empresa? Perfeito. Então, a gente já sabe o tipo jurídico. Hoje, Anderson, então eu sou um empresário individual. Vou abrir hoje uma sociedade unipessoal. Perfeito. Mas aí, no contrato, tanto da unipessoal quanto da empresa, da sociedade limitada, a gente tem algumas cláusulas que a gente chama cláusulas de destaque, para que você constitua a sua empresa. Uma dessas cláusulas de destaques que a gente destacou aqui para falar no nosso podcast é sobre razão social. Todo mundo, na hora que está dormindo, vai abrir uma empresa, já sabe. Eu quero pôr esse nome. Parece que o nome é sempre a pessoa sonha com o nome. A gente até pede para que todos, quando vão constituir a razão social, que seja muito próximo, ou que seja igual, na verdade, ao nome fantasia. Que ele coloque o mesmo nome da fantasia no nome da razão social. Exemplo, Felício seria um nome que a gente coloca, contabilidade, que é atividade limitada. Isso é a nossa razão social. Então, constitui o mesmo nome fantasia. Mas um ponto muito importante aí que a gente tem que verificar é a busca por essa razão social. Muitas das vezes, o nome fantasia não está registrado, então você pode utilizá-lo, mas a razão social, alguma coisa próxima, está registrada. Então, antes mesmo da gente, a hora que o cliente quer registrar esse contrato, a gente pega os nomes com ele e faz essa busca pela razão social. Então, esse é o primeiro cláusula de destaque. O segundo cláusula de destaque, aí sim, começamos a encorpar um pouco a sociedade, é o capital social. Muita gente coloca o valor de capital social sem pensar, eu coloco R$1.000, R$5.000, R$10.000, enfim. Meio que simbólico. Meio que simbólico. E aí que vai a importância do capital social. O capital social é o que você vai investir na empresa, o dinheiro que você irá investir na empresa para constituir toda a parte de investimento, mobiliário, estoque e também um ponto muito importante, o capital de giro. Por quê? É desse dinheiro que você vai usufruir para que a tua atividade aconteça. Então, se você tem uma sociedade, vou abrir uma loja de roupa, vou constituir uma loja de roupa. Pensa no quanto que você vai gastar com o estoque inicial, pensa o quanto que você vai gastar com o mobiliário dessa loja e também, muito importante, o capital de giro. Por quê? Até que você venda, claro que você pode vender já no primeiro dia, mas até que você receba, talvez você faça em 3 vezes, você tem que repor o seu estoque. Então vai necessário ter esse capital de giro para fazer essa reposição. E isso inicialmente se dá na definição do capital social. Então muito cuidado ao definir o capital social, o montante. E também, já falando na sociedade limitada, no capital social é onde a gente define o percentual que cada empresário investiu, os sócios investiram na empresa. Que inclusive a gente vai falar um pouquinho depois sobre Prolabore, até mesmo nessa definição, o quanto que tem de diferença em relação ao Prolabore. A terceira cláusula que a gente levantou, que é muito importante, é o local.
o endereço onde você vai constituir a sua empresa. Lembrando que antes de ser definido o local, a gente precisa fazer a pesquisa de viabilidade. Isso, perfeito. Na verdade, definindo o local, antes de ser constituído o contrato, a gente passar essa informação para o contrato, fazemos uma pesquisa de viabilidade para verificar se aquele local é possível a abertura da empresa. Anderson, mas temos vários tipos de prefeitura, deixa um ponto aqui, porque tem muitas prefeituras que não tem uma avaliação do local porque não tem uma lei de zoneamento, mas a maioria das empresas, das cidades maiores, temos a lei de zoneamento. Então você não pode constituir uma empresa em determinado local, uma atividade. Então é muito importante a pesquisa de viabilidade. Que seria, por exemplo, só para a gente explicar essa questão de zoneamento. Sim. Dependendo da região, eu não posso montar o meu escritório. Uma indústria. Não pode ter uma indústria. Perfeito. Seria isso. Exemplo, muitas empresas não podem constituir uma indústria no centro da cidade, onde tem comércio, ou próximos a condomínio. Então tem que ter a pesquisa de viabilidade para, de acordo com o local da cidade, a gente consegue constituir a empresa e a atividade daquela empresa. Não posso escolher o local primeiro, depois abrir a empresa. Não pode. Na verdade, isso é uma dica, já fica aí uma dica, que antes de você fechar o contrato de aluguel, a imobiliária louca para que você feche aquele contrato de aluguel e você faça a pesquisa de viabilidade. Assine o contrato de aluguel após a pesquisa de viabilidade. Aliás, uma dica da dica. Você faça um contrato de aluguel, um termo de aceite e espere que você constitua a sua empresa, tenha o número de CNPJ, que a gente vai falar logo a mais, para que o contrato de aluguel já saia em nome da empresa. Então, ali sempre vai de alguns argumentos junto à imobiliária, talvez algumas situações que ela vai te pedir documentação, mas deixe reservado para você, tudo bonitinho. Você vai ser o próprio locatário, mas vai ter que esperar a constituição da empresa com CNPJ para que isso aconteça. Você está ouvindo o podcast Socorro Contador. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pelo @Felício Contabilidade e também no YouTube pelo canal Socorro Contador. O que mais aí que eu preciso saber além desses pontos? Muito bem, então nós falamos de razão social, capital social, local e agora vamos falar sobre as atividades, que é a função que você vai determinar. No Brasil hoje, se você falar assim, Anderson, quero ser um dentista. Ok, você quer ser um dentista. Mas na Receita Federal, tudo é por número. Tudo para você identificar uma atividade, você precisa ter um número. É onde a gente verifica o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Qual o código que vai referenciar a sua atividade econômica que você tem. Então, pensando nisso, a gente determina qual atividade de dentista temos lá. Então, tem serviços dentários, então, odontológicos, na verdade. Então, a gente utiliza esse CNAE para essa atividade. Isso que é muito importante. E eu posso ter mais de um CNAE? Sim, boa pergunta. Você pode ter mais de um CNAE. Você pode ter quantos CNAEs você queira. Porém, a gente lá no escritório tem uma delicadeza na hora de juntar os CNAEs para que uma atividade não tenha muito nada a ver com a outra, que sejam correlatas. Exemplo, você não vai querer colocar no seu consultório dentário, que você acabou de criar, uma atividade, por exemplo, de indústria. Sim. Só para usar o CNPJ, ou uma fabricação de algo. Então, a gente pede para que isso, atividades que não tenham muito correlatas à atividade que está exercendo, sejam colocadas no CNAE. A gente analisa as atividades que você realmente utilizará. Por quê? Porque isso pode dificultar também a tributação, pode dificultar a viabilidade, pode dificultar o local onde você está exercendo. Então, sempre atividades correlatas ao exercício. Sim, era isso que eu ia perguntar até para a Patrícia com relação aos CNAEs. Tem essa mudança de eu escolho um CNAE para outro, regime tributário, como que funciona? Sim, na verdade, através das atividades que foram definidas, é onde a gente vai definir qual vai ser o melhor regime tributário que vamos enquadrar a empresa. Então, a partir dessas atividades, a gente define em qual deles que vai ter uma tributação melhor. E aí a gente tem que tomar cuidado,
porque com as ilusões tributárias. Isso, perfeito. Na verdade, isso é uma parte burocrática da contabilidade. Isso daí você tem que colocar atrás de um contador bem capacitado para verificar uma metodologia própria. Uma metodologia própria para falar sobre o regime tributário, estratégia tributária, porque isso daí é um passo que a gente vai tratar nos próximos podcasts como informativo para o empreendedor. Mas o que vale é ele entender que tem um código e tem a atividade dele. E ali ele coloca atividades correlatas ao exercício do que ele vai fazer. Anderson, mas eu coloquei uma atividade e não estou exercendo agora. Tem algum problema? Não tem problema, porque na hora da emissão do documento fiscal, você vai selecionar a atividade que você está prestando serviço e a outra vai ficar lá. Não tem problema. O que tem problema é que se não determinar muito bem a atividade, talvez você acabe esquecendo uma e aí terá que entrar com um processo de alteração contratual, algo que iremos falar também mais para frente. Perfeito. Chegou numa parte boa aqui também, Prolabore, né? Retirada, onde o sócio fica um pouquinho mais feliz, né? Isso, na verdade no contrato também tem essa cláusula de destaque. Quem é que os sócios que terão retirada de Prolabore e quem serão o administrador. Claro que na sociedade unipessoal limitada, a gente sabe que o sócio é individual, então ele que será o sócio que terá retirada e o sócio que será o administrador. No caso então, esse ponto importante de destaque é para a sociedade limitada. Por quê? Se somos em 3, eu, você e a Patrícia somos os sócios da empresa. Somente eu e você trabalham pela empresa, nada mais justo de que conste no contrato que somente eu e você temos retirada de Prolabore, tá? Mas também os 3 podem ser administradores, assinando isoladamente ou assinando em conjunto pela empresa. Definam, isso é uma parte de definição dos sócios, porque cada empresa tem o seu caso e isso precisará ficar separado, tudo bonitinho. E essa definição ela tem que constar lá no contrato? Ou isso Sim, essa é uma cláusula de destaque que precisa constar. Somente o sócio Anderson, Felício, Grazi Campos terá a retirada de Prolabore. Então, só vamos revisar as cláusulas que falamos. A razão social, o capital social, o local da empresa, as atividades, que são os quinais para o objeto social, e também a definição do sócio administrador e os que irão retirar o Prolabore. Isso, perfeito, Patrícia. Então, essas cláusulas de destaque que a gente tem, nada mais é do que a constituição básica de um contrato social. Claro que a gente tem algumas outras cláusulas que a gente pode adicionar, mas aí é muito mais específico por cada sociedade criada. Perfeito. Abri minha empresa, estou com o contrato certo, passei por todas essas etapas, mas consequentemente eu tenho algumas regularizações, tenho que fazer algumas coisas. Sim. Ou já posso ir lá, trabalhar e tá tudo certo. Não é só assinar o contrato. Apesar que a gente falou bastante do contrato. Sim. Por quê? Porque são pontos importantes que a gente tem que entender que é o que vai ser registrado. O que a gente vai falar daqui para frente é o processo do registro, mas as informações que estão que constam no contrato que são importantes. Então, por isso, batemos bastante nisso. Mas, Anderson, agora vamos falar então sobre o processo do registro. Vocês acabaram de assinar o contrato, seu contador levará isso para registro na junta comercial do seu estado. Então é lá que vai se tornar público a criação dessa sociedade. Lembrando, então ali que todo mundo saberá dessas cláusulas que acabamos de discutir. Ok, Anderson, levei na junta comercial. E aí? E aí agora a gente tem que pensar nas inscrições. Um CNPJ é uma inscrição, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então ela é uma inscrição nacional, da entidade federativa. Depois, se a sua empresa houver a necessidade, eu vou explicar por quê, teremos a inscrição estadual. Por que se houver a necessidade? Porque se ela é uma prestadora de serviço, ela pode ser considerada isenta, nesse caso, em relação ao Estado e não ter a inscrição estadual. Mas a inscrição estadual é para circulação de mercadorias. Então, comércios, indústrias sempre têm inscrição estadual, que é o próximo passo. Mas se acaso fosse só um prestador de serviço, às vezes algumas empresas são consideradas isentas da inscrição estadual. E por fim, pensando em macro, né? Brasil, Estado, município, teremos a inscrição municipal. Ali é onde que a gente faz o cadastro na prefeitura para estar obtendo nossos alvarás, que eu acredito que seja o próximo tema.
Minha próxima dúvida. O Anderson, e os alvarás e licenças, eles são os mesmos para todas as empresas? Muito boa pergunta, Grazi. Como eu estava falando sobre a inscrição municipal, por isso que eu já fiz essa brincadeirinha dos alvarás. Na verdade, os alvarás e licenças são estipulados pela lei municipal, mas a gente vai falar aqui dos alvarás na maioria dos municípios. Na maioria dos municípios a gente tem um alvará ordinário, ou melhor, alvará de funcionamento ordinário. Esse alvará é aquele meio que o padrão que todo mundo tem para estar funcionando de acordo com as regras municipais padrão. Por exemplo, o horário de funcionamento das 8 às 18 do seu comércio ou da sua empresa. Esse daí é considerado um alvará ordinário, o dentro de funcionamento ordinário dentro do período comercial que o município considera. Se acaso, aí vem o segundo alvará que é tão importante, que é o alvará de funcionamento extraordinário. Então, nesse exemplo, se acaso você tem uma empresa no shopping, por exemplo, e vai ficar até as 10 horas da noite, provavelmente o município irá exigir de você um alvará extraordinário do tempo das 18 às 22 horas que você vai estar funcionando, que a sua empresa estará funcionando. Sim. Então, você tem que prestar atenção, se acaso, na maioria das vezes, o alvará ordinário tem algumas regras padrões, e se acaso você precisar de algumas eventualidades, deverá solicitar o alvará de funcionamento extraordinário. Então, são 2 alvarás que o município te concede. Outros 2 pontos que a gente vai tocar é o auto de vistoria de corpo de bombeiro. Então, na verdade, todo município que tenha corpo de bombeiro exige o auto de vistoria do corpo de bombeiro. Por que, Anderson, que tem? Porque alguns municípios que não têm, as prefeituras não exigem devido ao trabalho de se constituir um bombeiro, ir lá fazer todo o auto de vistoria do corpo de bombeiro. Para todo tipo de empresa. Para todo tipo de empresa. Na verdade, algumas regras também. Por exemplo, tem algumas regras que acima de 100 metros quadrados, se tiver imóvel relando um no outro, mas esses daí são alguns detalhes que a gente pode tocar em alguns outros podcasts mais para frente, mas sim, todos os tipos de empresa, quando tem, o município exige, obrigatório fazer o auto de vistoria de corpo de bombeiro. Okay. Tem mais algum? Sim, na verdade a gente vai falar de um outro que vai na parte mais da segurança sanitária, que é o alvará da vigilância sanitária. Muitos municípios têm essa secretaria da vigilância sanitária da saúde e eles exigem um alvará. Ali tem uma taxa para inspecionar se aqueles restaurantes, se clínicas médicas, se algumas atividades muito relacionadas à saúde, muito relacionada à população, ao consumo que irá acontecer, tem que ter uma vigilância, tem que ter um padrão. Então aí, aonde você vai verificar se o teu município exige e você vai verificar se a atividade que você exerce, se há necessidade de alguma recomendação dentro da sua empresa, de alguma situação, de alguma exigência, alguma melhoria na sua empresa que precisa ser constituída antes de você iniciar as atividades. Então, muitas das vezes, quando a gente sabe que essas atividades têm vigilância sanitária, a hora que a gente está ainda no processo de constituir ali, a gente já avisa para que a gente busque na prefeitura essas normas, essas regulamentações, para que a hora que ele for constituir, ele já saiba de todo o investimento necessário para ter a abertura da sua empresa totalmente regularizada. E por fim, aí já é um licenciamento estadual, é considerada a CETESB, que a gente usa muito a licença da CETESB, muito solicitada para fabricação, processos de fabricação, uma indústria, tudo isso exige para saber onde é que está sendo despejado os resíduos, onde é que está sendo despejado toda a parte, vamos falar estragada não, mas a parte usada de ambiente, como que eu digo, água, esgoto, onde é que está sendo despejado isso, os resíduos sólidos, onde é que está sendo descartado para que não polua o ambiente. Então aí também temos um licenciamento ambiental que é regido pela CETESB. Esses daí são os alvarás mais em destaque, mais comuns. Anderson, só quero pontuar que quando a gente falou da razão social, o requerimento de empresário ele não pode ser utilizado na razão o nome fantasia, tem que ser o nome do próprio empresário. Muito bem lembrado, Patrícia, é isso mesmo. Na verdade, como a gente já orienta todo mundo da sociedade unipessoal, sim, a gente até acaba esquecendo, porque
Como você disse que lá em 2012 teve uma migração muito grande para a Eireli, também está acontecendo agora, todo mundo sendo orientado para a unipessoal. Mas é uma dica muito importante, então se você estiver fazendo um requerimento de empresário, é o único tipo de sociedade que vai ficar o nome, a razão social, o seu nome de pessoa física. Aliás, não é o único. O MEI também utiliza o nome da pessoa física como a razão social. Sim. Perfeito. Agora, vamos lá, uma dúvida que eu já sei a resposta, mas quem está ouvindo com certeza pode estar aí se perguntando. Eu consigo fazer todo esse processo sozinho? Consigo abrir minha empresa, registrar, enfim, fazer tudo que a gente conversou aqui hoje sozinho? Grazi, na verdade, sim, mas o que eu oriento a todo mundo é que não, procure um contador, porque o processo é muito grande. Como eu disse para vocês, a gente falou sobre cláusulas de destaque, mas tem muitas cláusulas que, dependendo da atividade, precisam ter a expertise de um contador para estar caracterizando uma boa sociedade. E aí também já vai outro ponto de equilíbrio muito importante, que é o regime de tributação. Aí eu tenho certeza que somente um contador poderá te enquadrar no melhor regime tributário da sua empresa. Então, por isso que eu falei sim e não. Na verdade, não aconselho. O que eu aconselho é que você faça a abertura por um contador habilitado. Procure muito bem o contador, porque é ele que vai iniciar todo o processo, e algo que você precise alterar nesse processo irá te custar. Então, veja esse podcast, ouça esse podcast, anote essas informações, vá conversar com o seu contador com essas informações na mão, porque vai facilitar muito o processo com ele, e tenho certeza que você, entendendo todo esse processo, saberá como pontuar essas informações junto a ele. E prevenir dores de cabeça, né? Dores de cabeça. Na verdade, aí é um ponto chique, né? Um ponto muito legal que a gente trata, que você vai falar com um especialista. É a mesma coisa de você se automedicar, sem passar por um médico. Então é a mesma situação. A gente até brinca que lá no escritório a gente trata da saúde das empresas. Então, pensando nesse contraponto, é a mesma coisa. Você pode tomar o remédio para a sua doença que você quiser. Porém, você sempre precisa de um especialista para verificar qual o melhor remédio, ou realmente o que está ocasionando aquela dor. É a mesma questão de um contador num processo de abertura ou no acompanhamento da sua empresa. Perfeito. Muito bem. Aí, então, eu já tenho a minha empresa registrada e eu preciso também, para ela estar em funcionamento, ter o certificado digital. Muito bem, Patrícia. Na verdade, esse daí é um tema de introdução para o próximo podcast, que a gente irá falar sobre o processo depois de constituída a empresa. O primeiro ponto é o certificado digital. Ele foi criado em 2001, por incrível que 2001. pareça. Porém, ele foi reconhecido como autenticação apenas em 2006. Muito bem, então ele foi criado em 2001, reconhecendo a sua autenticação somente em 2006. E agora está super em evidência. Tudo que se utiliza-se o certificado digital. Aliás, por que eu quis tocar no certificado digital agora? Porque muitas empresas só serão constituídas por assinatura digital. Então, todos os estados e prefeituras e a federação estão optando pela assinatura que você assinava lá no contrato antigamente, que você ficava brincando de desenhar para ficar bonita. Hoje em dia vai ser substituído pela assinatura eletrônica, para facilitar todo esse processo. E normalmente que demora de 15 a 25 dias uma constituição, a ideia é que isso caia para uns 5 dias. Só vamos pontuar que demora de 20 a 25 dias por conta do enquadramento tributário e também da regularização na prefeitura. Perfeito, isso é em média esse tempo. Sim. Claro que cada caso tem uma constituição muito particular, mas na maioria das empresas constituídas é esse tempo previsto. Então vamos lá, para fazer o processo direito, não adianta chegar lá e falar, quero meu CNPJ em 24 horas. Isso não vai acontecer. Não, teu contador vai ser muito bom, mas só que ele não vai conseguir em 24 horas. Talvez consiga muito tempo hábil, mas a gente lá na Felício também trabalha com um tempo rápido, tentando agilizar. Essa é uma média, mas tem muitos eventos que a gente... É um passo muito importante. Então, muitos eventos que que você tem que pensar realmente. A gente faz esse questionamento total a esse empresário, porque é um passo muito importante na vida. Aliás, como a gente começou, é um passo muito importante para colocar o seu sonho em prática.
Já fica aqui o convite para quem está curtindo, quem está nos ouvindo, esse primeiro podcast do Socorro Contador, que na próxima semana iremos falar sobre o próximo passo após constituir a sua empresa. O clássico. E agora, José? Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador. Todos os domingos tem episódio novo por aqui e também no nosso canal no YouTube. Esperamos você! Este podcast é uma produção independente e foi produzida pela Felício Contabilidade, roteirizado pela Fieri Comunicação e editado pela Cine Maré.